Quem lembra que nós falamos aí, gente? Você leu aquele último parágrafo do dia? Esse aqui, gente? Esse aqui? Esse 5, eu acho que nós paramos aqui. Razão de ser. Não sei. Salve Deus. Glória a Deus. Mais uma vez aqui estamos na evangelização e, como sempre, pode ter alguém no primeiro dia, então cabe a nós sempre orientar, e sempre pedimos a evangelização que cada um esvaziasse sua mente, buscasse sintonia com seus mentores, com tudo aquilo que nos pertence, com a vossa família espiritual, que possamos ser um instrumento feliz da espiritualidade. Então vamos em busca da harmonia, da paz e do amor. Salve Deus. Na evangelização nós temos um dito que se tornou popular, que cada um possa esvaziar seu copo, pois um copo cheio de teorias, de conceitos, jamais vai ter condição de absorver alguma coisa que possa ser trazida dentro da evangelização. Nós vamos continuar a nossa carta, as projeções fluídicas. Foi escrita no dia 26/4/1980, onde nossa mãe clarividente, ela vem nos orientar quanto que seria uma projeção fluídica. Na evangelização nós temos esse hábito, desde o início, em separar, em dividir os 3 reinos da natureza humana. E nós fizemos esta cultura para que pudéssemos sempre estar a favor de tudo aquilo que ela trouxe, tudo aquilo que ela nos ensinou. Então nós buscamos sempre em todas as cartas que nós vamos ler o conceito de uma alma e não o conceito de um espírito, porque o conceito de uma alma nos conecta e faz com que cada um possa assimilar da sua forma, da melhor forma possível. Eu disse conceito porque nós não estamos aqui para programar ninguém. Cada um tem que tomar suas decisões, cada um tem que formar as suas ideias, o seu mundo, como nós falamos na evangelização passada, nós chamamos de microcosmo, porque nós formamos um mundo na nossa alma. Tudo aquilo que nós conhecemos, nós vamos armazenando. Os ambientes, os locais que frequentamos, nós vamos armazenando. E isso forma um mundo à parte, que é nosso. E se tem uma ou mais pessoas fazendo parte desse mundo, essas pessoas formam um grupo que manipula o mesmo tipo de energia, o mesmo tipo de magneto, porque conhecem e estão dentro da sintonia de um para com o outro. Isso acontece muito dentro do templo. Todos nós, quando falamos levar nosso pensamento à pira, todos nós temos ali, na nossa imagem, no nosso micromundo, o que é a pira, onde ela está localizada, o que tem de desenhos, cada um dentro da sua percepção vai ter mais ou menos informação de acordo com a necessidade que convém, somente a necessidade que convém. E assim são as nossas projeções. É muito difícil fazer uma projeção fluídica sem que a gente possa entender como funciona, como conduzir, como vamos esperar da espiritualidade o retorno. Então nós buscamos, dentro do ensinamento de nossa mãe, como nos conduzir fora da matéria, como proporcionar ao espírito desencarnado
tudo aquilo que ele necessita para a sua evolução. Então nós buscamos equalizar o máximo possível o conhecimento, trazer o alimento para a alma, para que a gente possa praticar, mesmo que às vezes inconsciente, durante a madrugada, nos nossos trabalhos, nos nossos transportes, nos nossos desdobramentos. Salve Deus! Nós vimos ao longo do tempo que a projeção fluídica, estou repetindo um pedacinho, a projeção fluídica se dá de duas formas. O transporte fluídico se dá de duas formas, pela projeção e pela duplicação do ser. Ou seja, nós conseguimos nos duplicar. Nós fazemos uma cópia de nós. Ou a própria espiritualidade faz uma cópia de nós, para fora da nossa matéria. Então nós buscamos transportar os nossos fluidos magnéticos de forma mais precisa possível. Para isso nós temos um mestre que é responsável por nós, que nós temos que todos os dias nos colocar à disposição dele, é o mestre Jesus. Então nós pedimos, sentado na nossa cama, nós pedimos ao mestre Jesus que ele faça os nossos fluidos segundo a necessidade da espiritualidade maior. E quem se incumbe de transportar esses fluidos junto com nós que eu estou usando o termo alma, é o nosso cavaleiro ou a guia missionária. Então nós fazemos, de acordo com a necessidade, uma duplicata ou, de acordo com a necessidade, uma projeção. Então, dessa forma, nós servimos a espiritualidade. Quando existe uma duplicata, nós estamos aprendendo. Nós vamos para aprender. Nós vamos para fazer a nossa cultura fora da matéria. Quando nós fazemos uma projeção, geralmente ela é induzida pela espiritualidade, de acordo com a necessidade que nós vamos exercer na madrugada. Se nós vamos em uma caverna, se nós vamos em um ponto-socorro, se nós vamos atender um recém-desencarnado, e na maioria nós vamos atender aqueles que nós elevamos durante nosso trabalho, nós fazemos por projeção. Então é muito importante saber como se dá a projeção, como nós realizamos essa projeção, como nós somos induzidos a realizar essa projeção de acordo com a necessidade. Muitos dos senhores, das senhoras, por esses meses de dezembro para cá, estão sentindo o que é uma projeção fluídica, quando transportam seus fluidos magnéticos em benefício daqueles que desencarnaram em massa. Ou seja, nós voltamos para o físico, às vezes, muitas vezes, com sequelas, ou seja, com dores, com rouquidão, com vários sintomas daqueles que nós atendemos na madrugada. Isso são resquícios que retornam até nós. Muitos de nós também, às vezes, na madrugada, quando nós acordamos, nosso corpo está muito doído, ou seja, foi muito sugado, nosso magneto foi muito sugado, foi utilizado para a libertação de seres que até então seria impossível libertar. E muitas vezes, quando nós fazemos, nós nos duplicamos, nós transportamos nosso fluido magnético e vamos em busca de mais orientação da espiritualidade. Nesse momento, nós acordamos muito bem, nós voltamos muito bem, às vezes com a saudade, às vezes com um sentimento de que ficou algo para trás. Ou seja, nós passamos um tempinho do outro lado, do lado não físico. Nós vamos continuar a carta e vamos aprofundando vagarosamente. E em um determinado momento eu vou ler uma parte de outra carta.
faz complemento com essa que nós estamos estudando já há 2 evangelizações. Lê para nós? Não, Vou contar um fenômeno que vi em minhas andanças pela madrugada ao lado de Amanto. Confiada no que me disse uma rã, deverá encontrar tua tarefa como um santo sacerdócio. A tua responsabilidade implica há séculos. É grande a fração que te foi confiada. Conhecerás a verdade e ela te libertará. A luz da verdade irá resplandecer em ti, empenhada em tua missão, e falarás o que te convier à sã doutrina. Enquanto eu caminhava estes pensamentos, quando se descobriu o canal vermelho, meu país etérico, nome denominado talvez somente para mim e pela minha dificuldade, pela primeira vez tive uma enorme surpresa, uma grande praça que compunha 3 igrejas e um enorme edifício com um simples letreiro, o Matã. Viam-se pessoas de diversos níveis. Senti um enorme impacto diante desta casa. Senti medo de que aqueles conhecimentos inesperados viessem deformar o conhecimento de minha doutrina. Lembrei-me, e somente falarás o que te convier. Decidi-me, então, a percorrer e saber de tudo o que os meus olhos viam e ouviam. Umbanda, Candomblé, meu Deus, porém Amanto parecia que não me ouvia e começou a narrar tudo o que estava ali. O Matã, Candomblé, Umbanda, Igreja Católica, Presbiteriana. Aqui é um exemplo de nossa mãe fazendo seus transportes. O que ocorre aqui? Ela sempre fala, mestres, transporte por projeção fluídica. Então aqui ela estava projetada fora da matéria por uma entidade, no caso Amanto, né? Que veio buscá-la. Ou seja, ele fez com que ela pudesse estar projetada fora da matéria. Ou seja, sua alma assume aquela aparência. E muitas vezes essa aparência é um pouco diferente. Não nesse caso aqui, é o caso dela. E ela chega em uma pracinha que mais tarde, ou já era bem conhecida dela. Ela sempre falava a minha pracinha. E essa pracinha está no limiar do canal vermelho. Não está diretamente no canal vermelho. Então, ela deixa uma informação muito interessante aqui. Ela diz o seguinte sobre o canal vermelho, que é o país de origem dela. Poderia ser o país de origem dela. É a forma que ela conhecia, usando estas palavras. É a forma que a espiritualidade colocou para ela neste momento. E nessa pracinha, ela começa a observar a movimentação em volta de uma região. Hoje nós sabemos que é uma região. Às vezes ela fala assim, casa, né? Mas quer dizer uma grande região, aonde de tempos em tempos mudava-se, de forma que pudesse receber vários tipos de espírito. Em certo momento era Umbanda, em outro momento Candomblé, em outro momento catolicismo, em outro momento kardecismo. E assim foi, e assim vai mudando. Mas por que esse motivo? Qual o motivo disso tudo? Para que o espírito, quando desencarne, ele se
seja acolhido de acordo com a sua religião, de acordo com a sua doutrina. Que ele possa ser recebido de acordo com aquilo que o pertence, aquilo que ele está acostumado, aquilo que ele aprendeu durante a sua vivência no físico. Então ele jamais se encontra desamparado. Mas quem conduz esse espírito até ali? Acho que mais embaixo vai falar alguma coisa, né? Vamos continuar lendo, depois nós vamos resumir tudo. É mais fácil. Neiva, acorde. O teu mestre Mahan me ensinou o comportamento. Colocou-me na ciência dos espíritos. Não segurou nas pernas, conhecendo a ciência no céu e na terra. E agora descortina a vida fora da matéria. Sim, porque a matéria já conheço e sua filosofia. Neiva, no mundo espiritual, a vida é mais sutil. O homem chega com as convicções e se desespera quando se sente ludibriado por sua religião. Sua mente começa a projetar, limitando-se ao pobre e incapaz espírito. Porém, estes, quando vêm parar aqui, nesta praça, é porque tiveram a benção de seus mentores. São bons e logo entendem que aqui há uma unificação na doutrina e na religião. Os espíritos que não têm seus padrinhos ou mentores ficam a ermo e suas mentes não alcançam ou não os trazem até aqui. O homem tem sua bagagem transcendental, que nós a chamamos de herança, e a energia consigo, como também é projetado nas suas cobranças. Lendo o que está escrito, entenderás, porque o homem precisa de sua crença para evitar as prováveis projeções. Sim, notando-se que existem 3 maneiras de projeção fluídica, e denominada pelos espíritos projeção mental fluídica, a emitida ou atraída por uma doutrina ou religião, e a projeção mental de homem para homem, sem se esquecer que cada homem tem seu ponto de partida, porque as forças do plexo reunidas se resumem, sintetizando-se, definem-se, explicando toda a verdade da vida. O homem tem seu ponto de partida, ou atraída por uma doutrina ou religião. A apuração dos conhecimentos relacionados com a vida reduz os erros, que também já é rotina. Finalmente, o que é a vida, senão a ação permanente da força sobre a matéria, na lei rígida, imutável? Tudo se manifesta na substanciação dos 3 reinos da natureza humana, principalmente quando sabemos que pelo pensamento aprimora, fortalece pelo poder consciente da vontade. Os pensamentos fortes refletidos são claros e definidos. Com carinho, a Mãe em Cristo, Tia Neira. Nós analisamos e ela diz que tem 3 tipos de projeções fluídicas. Ela citou as 3. Ficou meio mal pontuado, né? Mas ela citou as 3. Deixa eu ver se eu acho que é a posição de que está. Mais embaixo aí. Projeções fluídicas. E denominadas pelos espíritos. Ou seja, os espíritos se denominam dessa forma. A projeção mental fluídica, que é nossa mesmo, da forma que nós projetamos, quando nós queremos, né, às vezes uma saudade de um filho, a mãe se projeta até lá. Ela consegue se projetar até lá. Muitas vezes ela não leva, ela não transporta o fluido magnético.
mas ela apenas faz uma projeção fluídica. O que seria isso? Ela vai se materializar e depois ela vai se conduzir até onde está seu filho, mesmo não conhecendo o local, que é muito difícil, mas existem as vibrações de amor de um para com o outro. Então, o que acontece? O clamor de um filho, o clamor de uma filha, ele consegue fazer com que uma mãe, com que um pai, com que alguém dentro desse clamor possa ser dirigido até lá. Então isso é comum acontecer. Às vezes uma mãe, ela volta, ou em um relance, ela tem um insight, ela tem um quadro, como se ela tivesse visto o próprio filho, a filha, o esposo, seja lá quem for. E às vezes vê dentro de um quadro, de um momento triste ou de um momento alegre. Depende das situações, mas acontece mais nos momentos tristes, porque nós geralmente conseguimos emitir algo, um pedido de socorro, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando está tudo bem, o filho geralmente não lembra que a mãe existe, que o pai existe, né? Tudo bem, ele vai para a festa, ele vai festejar e nada se lembra. Mas se acontece alguma coisa, a primeira coisa que existe é a projeção mental. Então a mente, ela forma esse ser que nós chamamos projetado, ou seja, ela projeta um ser externo. Mas quem conduz esse ser é a alma. E quem faz parte desse ser é só a alma. Nós já vimos por várias evangelizações como esse processo acontece. Então a nossa alma, diante de vários aspectos, ela consegue fazer uma projeção, projetar algo. Mas também a espiritualidade, ou a religiosidade, ou a doutrina, faz com que cada um possa se projetar também de acordo com a necessidade. Onde ela diz que... perdi de novo. Baixa isso. Tá. A emitida ou atraída por uma doutrina ou religião. Ou seja, eu tenho um cavaleiro, as ninfas uma guia missionária, que são responsáveis pela nossa condução fora da matéria. Então eles conseguem fazer com que a gente faça uma projeção com a nossa aparência ou com outra aparência, de forma que nós podemos até resgatar alguma coisa fora da matéria. Então o meu cavaleiro, como exemplo, ele precisa de mim para adentrar em uma caverna. Como eu vou chegar lá nessa caverna? Como eu vou ser conduzido nessa caverna? Com a mesma aparência dos habitantes dessa caverna, ou próximo, ou muito próximo. Porque se houver a projeção, como eu sou, como humano, né, com essa aparência humana, os seres que ali estão, eles não vão conseguir absorver o meu fluido, esse fluido que eu estou transportando. Ou seja, estou ali transportando o fluido magnético para a libertação ou para a cura de um espírito que está ali dentro. Não é da comunidade, a não ser que nós vamos em grupo. A não ser que os cavaleiros possam transportar em grupo. Então nós, na madrugada, sempre fizemos esse processo de transporte fluídico por projeção. E outro aspecto que nós temos aqui é a projeção mental de homem para homem. Como funciona isso? Nós já falamos muito da evangelização sobre isso. Nas torturas, ou seja, a minha fuga quando eu estou sendo torturado. Eu consigo montar uma matéria fora e aquela fuga já extrapolou todos os meus sentidos, todas as minhas possibilidades. E eu me ausento da matéria. Eu me ausento por alguns instantes. Ou seja, quem fez com que eu me ausentasse? Foi o torturador.
Outro processo muito interessante. O hipnotismo também é outro processo de homem para homem, ou seja, é uma forma de induzir alguém a fazer um transporte fluídico. Nós não aplicamos isso dentro da doutrina do amanhecer. Seria muito fácil aplicar dentro da doutrina do amanhecer. Hoje nós aprendemos, depois de muitos anos, que nós não podemos induzir o médium à incorporação. Porque de primeiro nós desincorporávamos o médium dentro do desenvolvimento e ensinávamos como o preto velho deveria proceder, como deveria ser a limpeza e tudo mais. Hoje não. Hoje nós entendemos que ali existe um outro persona, uma outra psique. Nós não temos que ensinar o médium de incorporação que mais tarde vem a ser um apará. O apará é o profissional, aquele que já está com a sua bagagem. Naquele momento, nós desincorporávamos o médium e ensinávamos a ele a trabalhar. E muitos médiuns não eram felizes com isso, porque nós ensinávamos o médium de tal forma que ele ficava vigiando a sua incorporação. E ele não se tornava um médium feliz. Ele não possibilitava a sua incorporação semiconsciente. Ela era mais consciente do que semiconsciente, porque ele tinha que vigiar para não cometer erro. Então nós deixamos a entidade trabalhar. E nós fazemos as adequações com a entidade, e não com o médium. Ou seja, quando eu sento num trono hoje, eu sei que ali está um preto velho trabalhando dentro dos seus valores estes aprendidos com Pai João. Porque da mesma forma que o médium está aprendendo o desenvolvimento, a entidade está aprendendo a manipular dentro da corrente de onda do espaço. Então nós buscamos essa parceria. Hoje existe uma parceria. Primeiro não existia essa parceria. Então essas três formas de projeção fluídica, elas sempre existiram. Elas sempre vão existir. E quando nós falamos de um espírito que não seja o nosso cavaleiro ou guia missionário, nós temos a projeção também induzida por um sofredor, por um espírito que necessita de um entorpecente, um espírito viciado no álcool, na droga, e ele busca o médium. E ele consegue fazer com que o médium utilize o entorpecente, o álcool, e vá em busca dos mundos onde ele vai conduzir esse fluido e vai se alimentar, ou seja, vai escravizar o médium. Quando nós falamos médios, nós entendemos que todos do planeta são médios, sem exceção, todos. Nós não classificamos, nós não diferenciamos, todos são médios. Alguns desenvolvidos, outros não, alguns sendo objetos de entidades trevosas e outros trabalhando junto, lado a lado, com o nosso Senhor Jesus Cristo e com os mentores referentes à doutrina do amanhecer, que nos dá a referência do Cristo dentro da doutrina do amanhecer. Então nós temos esses aspectos. Às vezes quando chega aqui um cliente, porque nós temos que mudar também esse termo, né? Não é paciente. Vamos falar assim, é um cliente. Por que ele é um cliente? E por que ele não é um paciente? Esse cliente conduz o paciente. Porque o objetivo de toda e qualquer doutrina espírita ou espiritualista é tratar do espírito. No nosso caso, do desencarnado. O cliente, ele vai se beneficiar da libertação do espírito. E passa, às vezes, a ser só cliente. Nos visita constantemente.
às vezes ele não tem mais problema algum afetando ele. Então nós não podemos classificá-lo como um paciente. Nós classificamos ele como alguém que conseguiu trazer até nós um espírito, ou que continua trazendo até nós um espírito que necessita das nossas energias, dos nossos fluidos, para se curar. O paciente é o espírito desencarnado. É ele que vai ficar no nosso tempo. É ele que vai para os pronto-socorro. É ele que vai para amanhã de ser cuidado. Então, nós estamos invertendo alguns valores, porque nós tiramos da mente do ser humano a condição dele ser atuado, dele ser um escravo de um espírito constante. Porque se o cliente acredita no espírito que está atuando, ele passa a ser joguete, ele passa a ser influenciado por esses espíritos. Então, nosso objetivo é muito maior, é muito mais sério. Então, quando na doutrina, primeiro mestre Trito Muxi, ele dizia paciente e cliente, ele pontuava muito bem. Existem as duas diferenciações. Então, o paciente nos busca através do cliente. E esse cliente sai daqui satisfeito. Por quê? Porque o espírito fica conosco. Ele vai ser tratado por nós. Ele vai ser internado nas nossas casas e vai fazer parte do convívio conosco. De quando em vez um mentor traz ele para receber um pouco de fluido magnético nos tronos ou em algum outro local, em algum outro trabalho. E ele vai se curando, ele vai se curando, ele vai se curando. E nas madrugadas nós vamos em busca dele e fazemos também o processo de cura. É muito simples, mestres. É muito simples entender, porque nossa mãe sempre tentou colocar na nossa mente com tanto carinho que o poder está com o médium, não é com a espiritualidade maior. O poder de cura de um sofredor. É este poder que estou falando. Porque a espiritualidade maior já sublimou. Ela não tem fluidos magnéticos. Ela já sublimou. São só energias puras, luzes, que vai fazer uma diferença enorme em nós. Porque quando nós doamos aquilo que sobra de nós, que são os nossos fluidos, a espiritualidade repõe em nós a luz. Porque aquilo que foi retirado, fica o espaço. O espaço é preenchido com a luz. Nenhuma entidade, nenhum preto velho, em momento algum é capaz de fazer a doutrina de um espírito só, sem a presença de um médium que tem um fluido magnético. Isso é muito bem explicado quando ela diz que a rainha de Sabá ficou 400 anos tentando doutrinar um espírito e não conseguiu, porque ela não tinha fluido magnético. Mas com a presença de um médium com fluido magnético basta uma vez. Ou seja, nós trabalhamos em conjunto, nós formamos parcerias, são espíritos já evoluídos, não estão envolvidos no nosso magneto de prazer, de dor, de sentimento, de alegria, de tristeza, seja lá o que for. Eles estão além de tudo isso. Então, quando nós buscamos o trabalho dentro do templo, nós já buscamos ele de forma diferente. É esse o papel da evangelização, teorizar. Nós vamos teorizar de acordo com o que nossa mãe deixou. E vamos colocar em prática o Evangelho dentro do templo. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é abraçar, que é amar, que é ensinar como perdoar, que é ensinar como ter tolerância, que é ensinar como ter amor incondicional, independente de qualquer valor. Independente se aquele
cliente é bandido ou não. Entenderam? Nós não estamos ali por causa do cliente. Ele pode ser o pior bandido do mundo. Mas o que ele foi trazer, o que ele trouxe para nós? Espíritos. Espíritos que nós temos que cuidar, com todo carinho, com todo amor. Com todo o amor que nós temos dentro de nós. O cliente vai embora. E às vezes não acredita em nada que foi realizado ali. E durante a semana ele vai perceber que a vida dele mudou. Por quê? Porque não tem mais. Não tem mais aquele espírito doente junto com ele. Ficou conosco. E a vida dele começa a mudar. Ou seja, nós começamos a observar alguns valores que até então nós agíamos de forma mecânica e não percebíamos. E o nosso maior valor é o espírito desencarnado. É o sofredor. E que o cliente, quando se torna médium, ele tem que ir em busca daquilo que o pertence. Mas como ele vai em busca daquilo que o pertence? Através da reconstrução da sua psique, da sua alma, da sua forma de pensar, da sua forma de agir, da sua forma de ser, da sua forma de amar, da sua forma de respeitar. Em que valores? Dentro de algumas leis que nós temos dentro da doutrina. Primeiro, conduta doutrinária, em todos os aspectos. Também se enquadra a conduta moral. Também se enquadra os tratamentos que nós dispensamos às pessoas de forma carinhosa, de forma amistosa. Então nós começamos a fazer uma cultura diferente. E nós começamos a entender que existe uma parceria. Que esse mentor nos respeita como nós respeitamos ele. Não é nenhum mais do que o outro. Nesses termos de respeito. Um tem muita energia, o outro tem muito magneto. Os dois se complementam e os dois fazem milagres. Se um preto velho, uma preta velha, se uma entidade fosse por si só capaz de tirar um espírito das trevas, um umbral, por exemplo, ou um canal vermelho, a nossa doutrina não precisaria existir. É simples. Mas como nós temos que nos enquadrar dentro da doutrina? Mudando. Reprogramando tudo aquilo que nós aprendemos um dia. E de que forma nós aprendemos? Geralmente na velha estrada. Nós falamos que seguimos nosso Senhor Jesus Cristo e muitas vezes nós estamos nas velhas estradas. Conseguir Jesus é perdoar indefinidamente, é amar incondicionalmente, é ter tolerância ao limite, ao máximo que puder. Porque a velha estrada, ela existe antes do nosso mestre. Era o dente por dente, era o olho por olho, era a vingança, era a maldade, eram os aspectos negativos. Então nós temos que definir o que nós temos que ser quando entramos para dentro do templo. Seguidores do Cristo ou não? Nós temos sempre que fazer essa pergunta. E quando entrarmos dentro do templo, que a gente possa levar a mente a esse mestre e falar que seja sempre feita a vontade dele, não a minha. A minha não. Porque a época de cliente minha passou. Eu sou o médium, eu sou o curador, eu sou o profissional. Nossa mãe deu a vida para me fazer profissional, para fazer o médium parar profissional. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entrar ali dentro de queixo erguido, de cabeça erguida, porque eu sou um doutrinador e o médium a parar, porque ele é um profissional, o médium a parar.
convicto do que ele é e do poder que ele tem. Então, quando ela busca nos esclarecer sobre as projeções, é porque a nossa alma, assim como o nosso espírito, eles não cansam em momento algum. Nós vimos que a nossa alma ela é adquirida em toda encarnação. Nós não temos uma alma de uma encarnação para outra, como nós não temos um corpo físico de uma encarnação para outra. Nosso espírito é eterno, nossa alma não. A nossa alma, ela vai desassimilando. Ela fala, nossa mãe fala assim que ela vai depurando. Ela vai, esse depurar, ela vai deixando de existir. Então, o que eu sou em termos do passado, eu deixo de ser. Eu vou deixar de ser. E é tão interessante, mestres e ninfas, que eu tenho sono cultural, justamente para depurar essa alma. E o sono cultural dura 9 meses, mesmo período de uma gestação. Então, nós passamos 9 meses no sono cultural. No 3º mês, nós somos conectados, nós somos transferidos para o feto. E passamos mais 6 meses. Então, a partir desse momento, nós começamos a reconstruir nossa alma. Nos valores que até então nós não conhecíamos. Porque em outra encarnação eu poderia ser inglês. Nesta eu sou brasileiro. A minha alma tem que fazer a sua cultura. De que forma? Vagarosamente. Então, é uma cultura regional, é uma forma que eu tenho de proceder, de agir, de pensar, que eu herdo da minha família física, que vai programando a minha alma nesses valores. E quando nós chegamos aqui na doutrina do amanhecer, nós, às vezes, entramos em conflito com esses valores. Primeiro, conflito. Reencarnação. Porque muitas vezes o médium, ele pratica a doutrina do amanhecer, pratica o mediunismo, mas ele não sabe o que é uma reencarnação. Nós pensávamos que sabíamos também. A reencarnação mantém um espírito preso na matéria, preso. Ele não consegue sair desta matéria. Eu estou encarnado. O único ser planetário que consegue fazer com que o seu espírito saia do seu corpo, nós chamamos de clarividente. Ou seja, pela sua exposição externa, fora da aura, ele consegue ver com clareza, ouvir com clareza, participar, e sofre muito, porque o espírito clarividente sofre muito, o ser clarividente sofre muito. Ele sente na pele, quando ele volta, ele sente. Quando ele se ausenta da matéria física, o seu corpo está morto. Não tem respiração, não tem batimento, quase nulo. Enquanto estiver fora esse espírito. Conosco não, em uma projeção, ou em um desdobramento, que nós falamos duplicata, né? Ou na projeção ou no desdobramento, a nossa alma que é transportada e o nosso espírito fica. Deus, vou ler um pedacinho aqui de uma carta, uma carta chamada Contagem na Legião do Grandioso Mestre Lázaro. Isso é só um minutinho, por favor. Sim. A pessoa não está em coma, Não. Continua lá, continua atento, né? não é o caso. Não. E um amor antes de 3 meses, espiritualmente. Como é que é? O espírito
está acoplado ao oferta 3 meses, né? Nós respondemos lá na segunda. Tá. É bom você assistir lá. Está lá para você assistir. Você pode assistir lá. Porque senão nós vamos atrasando, né? Deixa eu fazer uma pergunta também, O que é, Cogênio? Você ia perguntar uma coisa? No decorrer, foi no início da projeção, no decorrer ele praticamente respondeu. Quando você falou que a mãe consegue chegar até o filho numa projeção, né? Uhum. Devido ao amor tal. Eu ia te fazer a pergunta se era só de encarnar para encarnar ou desencarnar para encarnar. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu vou desencarnar hoje, por exemplo. Aí no momento do meu desencarne, eu chego até a minha esposa. Há essa possibilidade. É uma projeção também. E ela sabe disso? Ela também recebe isso? Ela, não, é porque eu Depende da sensibilidade tive essa dela. experiência, por isso que eu fiz essa pergunta. Depende da sensibilidade dela, ela vai sentir, ela vai perceber. Eu acho que não tem nada a ver eu contar. Quando meu pai desencarnou, minha mãe morava em cima e eu no barraco embaixo. Aí minha irmã do Pará chegou na janela e falou, Neide. Ela falou, não, Maria, não precisa falar não, já sei. O Vicente morreu, acabou de estar aqui comigo. Então é a projeção também. A projeção. Tem uma pergunta online. É. A possessão é um tipo de projeção de homem para homem? É um tipo de projeção. A possessão o que diferencia? A possessão, ela ocorre de um espírito para outro dentro de uma mesma dimensão. Não existe possessão de uma dimensão para outra. O que significa isso? Um filho para com a mãe encarnados, uma mãe para com o filho encarnados, uma esposa para com o esposo encarnados. E fora da matéria, no etéreo, nós temos as possessões, são perseguições de espírito para espírito. No astral inferior também nós temos as possessões. Ela só não ocorre de uma dimensão para outra. Aí nós chamamos de obsessões, que já é de uma dimensão para outra, né? Também é um transporte fluídico. Então não há possibilidade de uma possessão de um espírito Desencarnado para encarnado. Isso Já é obsessão. já é uma obsessão. Isso é rapidinho. A possessão é quando o ser é dono do outro. A questão do encontro do povo. Não precisa do espírito de luz, nem de iluminado, nem de luminoso, para realizar o trabalho, né? Isso precisa. Porque só com o magneto nós não conseguimos. Tem que ser fluídico. A única forma dele ser fluídico é com a projeção luminosa. E você assim, qualquer dia, Não. qualquer sua trabalho. Nós temos um limite. Por exemplo, às vezes tem doutrina que trabalha só com magneto. Aí o que acontece? Fazem fenômenos maravilhosos, desobsessões maravilhosas, mas o espírito não evolui, ele é aprisionado. Aí você vai em um certo local e fica desobsediado. Mas para onde foi esse espírito? Ele é aprisionado. 10, 20, 30 anos. De repente venceu um período lá que você pagou, custeou para isso, né? Fez lá o trabalho, o sacrifício, seja lá o que for. Aquele espírito, eles liberam ele de novo. E ele vai numa ira muito maior do que no momento em que ele estava obsediando. E se torna muito difícil o trabalho de desobsessão. Isso acontece muito conosco aqui. Pessoas que fizeram pactos em outras doutrinas e vêm para cá. É muito difícil, não é assim tão simples. Porque às vezes, aquele cobrador que tem todo o direito de cobrar, o cobrador tem todo o direito de cobrar, ele foi retirado na brutalidade, foi aprisionado ainda. Agora imagina, ele que é a vítima. Aí ele chega em certos locais e ele vai ser preso por um determinado período. De repente solta ele. Com que poder ele vem buscar a sua vítima?
que forma ele vem cobrar? Da pior forma possível. E se torna difícil, muito difícil. Porque esse ódio às vezes fica sendo nutrido por anos. Então, trabalhar-se com o magneto simplesmente, nós vamos conseguir muitos efeitos físicos. É o caso da igreja evangélica? Não, não vamos falar sobre doutrina. Então, o que acontece? Quem trabalha só com magneto tem efeito físico, tem materializações, tem um monte de fatores. Entidades do astral inferior vão utilizar muito isso, vai aprisionar outras entidades, vai escravizar outras entidades. O objetivo da nossa doutrina é que o nosso fluido magnético seja o mais sublime possível. Ele já é fluídico. Seja o mais sublime possível. De forma que a espiritualidade pode usar ele até no processo de cura psíquica. Não só de cura de um corpo etérico ou um corpo astral, mas de cura psíquica. O espírito chega demente. Então o ectoplasma, que é o mais sublime de todos, ele vai atuar diretamente na psique daquele espírito. É fazer as lembranças, as conexões mentais. Então ele consegue se libertar. Respondeu ali, né? Salve Deus. Contágio na legião do grandioso mestre Lázaro. Isso vocês encontram no acervo, viu, mestres? Eu vou ler só o miolinho, só o centro. Salve Deus, meu filho. Vamos falar sobre consciência, para melhor nos transportarmos à legião dos cavaleiros, dos grandes iniciados. Salve Deus. Sim, filho, é preciso saber conduzir a mente, até sentir livre sua consciência. Porque é preciso que saibas através da consciência que é possível transcender o mundo físico, relativo de tempo e espaço, e alcançar as legiões da existência perfeita, bem além do nascimento e da morte. A consciência se transporta na alma, ou microplexo. Se por acaso nós desviamos, não nos é possível estabelecer nossa consciência em sua verdadeira identidade, além do perispírito que está no corpo. Deus são afirmações. A legião de São Lázaro educa a consciência, a alma, pela chama do Sandai. E estão sobre palmeiras, ramos e flores. Ouvimos o canto das chamadas e seus cavaleiros. Salve Deus. Isso é só para elucidar, né? Porque às vezes a gente fala, fica assim meio aéreo. Então tudo ficou escrito. Nós atropelamos muitos anos tudo que estava escrito. Então quando nós afirmamos que o nosso perispírito está preso na matéria, é porque nós temos as fontes, nós buscamos a informação. Nós não conseguimos nos ausentar. Ou a palavra desencarne não teria sentido. Ou a palavra encarnar não teria sentido. Eu estou preso. Quando eu não tenho mais karmas, eu posso me dar o direito. Nossa mãe só tinha um resgate. E ela não tinha karma. Olha que interessante. Essa semana vai ser colocado um áudio, um acervo, onde ela explica isso. Ela assumiu os filhos depois que ela estava encarnada. Não foi karma. Um espírito pode assumir. Às vezes o espírito vem para não ter família, mas ele decide ter família. Por quê? Por causa da programação da alma. E naquela época a mulher tinha que casar, a mulher tinha que ter marido, a mulher tinha que ter filho. Não é verdade? Fazia parte da cultura. Então ela tinha que enquadrar dentro da cultura. Então foi destinada a ela
alguns espíritos para que ela pudesse conduzi-los bem, e assim ela fez, amando incondicionalmente, como se fizesse parte de um karma, mas não existia karma nesse sentido. Era um espírito livre. A doutrina do amanhecer não era para ser constituída bem antes de 1959, 3 séculos antes, mais ou menos. Só não foi porque ela assassinou alguém. E esse alguém cobrava dela. Isso quer dizer o quê? Karma não. Karma é aquilo que você assume para passar no físico. O que ela tinha que fazer era resgatar aquele espírito. Resgate. E geralmente o resgate, no caso dela, que era só um, teria que acompanhar ela até o final da sua vida física. São essas situações. Existem outras situações que as pessoas às vezes vão conduzir sobre as crianças do orfanato, né? Por que ela assumiu aquelas crianças? Muitas vezes alguém vai falar que é karma. E se tornou-se karma. Mas são resgates. Por que são resgates? Porque a maioria daqueles espíritos conheceram a doutrina. A maioria daqueles espíritos estão dentro da doutrina. São seres que teriam que vir para a doutrina. Teriam que passar por todo aquele processo para aceitar o Cristo. Ou não aceitariam. Teria que ter uma mãe. Ela teria que se responsabilizar por eles. Então, quando ela sai da Serra do Ouro e viram para ela e falaram assim, você não está esquecendo nada, não? Ela falou, não. As crianças, os seus filhos. Sabe Deus? Ou seja, era aquilo que ela precisava manipular, aquilo que ela precisava conduzir. Eram os novos mestres que precisavam ser conduzidos, que deveriam estar na doutrina, praticando a doutrina com muito amor, com muito carinho, como alguns estão. Sem julgamento, sem maldade, sem apontar os dedos, né? Não falam só um dedo, não, são os dedos mesmo. Tem muita gente que aponta tudo. Buscando defeitos, buscando tudo quanto é coisa que não pertence ao sistema crítico. Então, estes que ela criou no seu seio, eles sabem o que é o verdadeiro amor. Eles viram ali um ser físico que sofreu, que teve as paixões, né? Que a sua alma ainda está envolvida, que a sua alma desconectou aqui. Pronto, nós perdemos a conexão, como sempre, né? Então, aqueles seres, eles tiveram a sua alma reconstruída. E alguns deles nem reconstruída eles tiveram, porque foram deixados com ela muito novo. Foi só fazer a educação da própria alma. Não precisou nem reconstruir aquelas almas. Então, vinha seres de todas as formas, alguns mais custosos que os outros mais fáceis que os outros, e assim ela criou todos eles com muito amor, com muito carinho. Salve Deus. Mestres, amanhã é o dia do doutrinador, que se comemora o dia do doutrinador. Amanhã nós estamos com um compromisso com o Pai Satã. Onde quer que nós estejamos, não precisa estar numa estrela. Basta que você acorde pela manhã, antes do sol nascer, pega os primeiros raios do sol, porque todos os anos a espiritualidade se coloca a favor do jaguar, nesse dia. E todos os espíritos, por esses jaguares, manipulados também. Não é só a espiritualidade maior.
São momentos de reencontros, onde nós vamos encontrar espíritos que nós elevamos na mesa evangélica, nos tronos, nos nossos trabalhos, nos nossos resgates transcendentais, um turigano, uma estrela de sublimação. Esses espíritos vêm nos encontrar, porque nós fomos a referência à luz para eles. Nós que demos a condição para que eles pudessem encontrar com Deus, com Cristo, para que eles deixassem de ser sofredores. Então é muito sério. Nós não podemos estar dentro de uma estrela comemorando nosso 1º de maio esse ano, mas que nós possamos sair das nossas casas, acordar na madrugada, fazer uma prece, levar nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Pai Seta Branca que comanda toda essa nave, e ali com o coração aberto você possa receber a prana, que está toda impregnada de eflúvios luminosos para cada um de nós, tanto para Pará como para o doutrinador. Nós temos que ter a consciência do presente que a espiritualidade nos dá. É um dia de festa. De festa para quem? Pai Seta Branca precisa de festa, Mãe Ara precisa de festa, né? Mas quando, se eu for um sofredor, eu sofri nos umbrais por 400, 500, 600, 1000 anos, eu jamais vou esquecer aquele que me deu a mão. E é nesse dia que eles vêm nos agradecer. Trazer em nós a condição de sermos jaguares cada vez melhor. Em qualquer dimensão que eles tiverem. Se eles estiverem no processo evolutivo, sim. Então, nesse dia, mestres, pode ser que meus olhos físicos, que a minha psique, que a minha alma não consiga detectar, mas o meu espírito, ele vai se iluminar. Ele vai aflorar. Ele vai se engrandecer cada vez mais. E você vê a necessidade nesse dia de ser mais tolerante, mais humilde, e de que os frutos do seu amor incondicional estão ali. Porque todos estão ao seu favor. Quantos cada um aqui nessa sala já não conduziu o Espírito a Deus? Pará e doutrinador. O mérito é de quem? São dos senhores, são das senhoras, tanto aqui nessa sala como online. Então o mérito é do próprio jaguar. E é esse dia que a nossa mãe, como a Água Bataí 108, ela vem depositar em nós o seu imenso amor. Mas todos temos que estar com os nossos sensores extrafísicos abertos, com os nossos chakras todos abertos, virados para a nascente, recebendo esses eflúvios, que são os nossos sensores extrafísicos. Não busque escutar com os ouvidos físicos, não busque pelo olfato físico, não busque pela visão física. Feche os olhos e sinta. A energia dos planos luminosos é para sentir. São luzes que vêm ao nosso encontro. Então nós buscamos, dentro de certos valores, estar em sintonia com a espiritualidade maior nesse dia. Mesmo nesses momentos difíceis, que nós possamos nos colocar nesse dia para receber. E vocês recebem por um ano, no mínimo um ano, para que não haja necessidade de ficar mendigando nos tronos, passando de paciente, ou seja, tomando o lugar de alguém que realmente necessita. É nesse dia que é depositado em nossas mãos os valores que a espiritualidade conduz até nós. É neste momento que nós temos que estar conectados, porque ali, em Cristo Jesus, vai estar
um cavaleiro. Este momento que nós temos, vai estar meu ministro. Se tiver o preto velho, vai estar o preto velho. A cabocla. Ou seja, tudo aquilo que me pertence. Toda aquela família espiritual. Nessa carta ela teve um momento ali, mestres, que ela se preocupou muito conosco. Essa carta que nós acabamos de ler. O foco era o fluido magnético, por isso que eu não falei. Mas cabe um momento. Ela se preocupou muito. O espírito que não tem seu padrinho, que não tem seu mentor, ele não chega até Imatã. Ele não chega até lá. Ele não é conduzido até lá. Ele é um espírito errante. Isso está na carta. Ele não é apadrinhado por ninguém. Ele é só. É muito triste. São esses espíritos que formam filas dentro do nosso templo. Filas enormes. Nós encontramos no etérico aí filas de quilômetros, quilômetros e quilômetros de suicidas, de espíritos inseguros, que têm que andar em fila para não serem capturados. Tem que andar formando filas para não serem capturados. Isso é muito triste. Então nós não temos somente padrinhos, nós não temos somente mentor. Nós temos toda uma espiritualidade, mas nós preferimos olhar para baixo. Nós preferimos ainda estar na carne, sentindo a preguiça de ficar na cama, de não acordar de manhã, de não colocar o reloginho para despertar um pouquinho mais cedo, para ir de encontro a tudo isso. Na sua casa mesmo, naquele momento que você se dispôs a receber. Esse é o dia de recebermos os eflúvios luminosos. Mas para isso, mestres e ninfas, nosso coração não pode ter mágoa. Não pode ter ressentimento. Porque as energias não são compatíveis. Meu coração não pode estar inflamado com vingança, com ódio. Eu vou receber o mínimo possível. Então, quando nós nos evangelizamos, nós começamos a observar os nossos defeitos e através dessa observação, nós deixamos de cometê-los. Não é porque eles vão desaparecer. Nós vamos ficar mais conscientes deles. Chega um momento que é a hora de receber, nós vamos conseguir receber. Porque existe aquele vazio que vai ser preenchido com uma força maior. Então é esse o nosso objetivo. Sem julgamento nenhum, perante ninguém, perante a espiritualidade, perante o sofredor, perante o cobrador, sem julgamento nenhum, em nenhum momento da nossa vida, para com o nosso vizinho, para com o nosso patrão, para com o nosso empregado, para quem quer que seja. Não é fácil seguir Jesus, ninguém falou que é fácil. Ninguém falou que é fácil, mas tudo precisa de um primeiro passo. E depende de nós. Não depende de Pai Santa Branca. Pai Santa Branca coloca as ferramentas na nossa mão. Porque nós vamos chegar do outro lado e falar assim, eu consegui. É muito triste, segundo Pai Santa Branca, quando alguém chega lá e fala, o Senhor conseguiu por mim. Até nesse momento ele é um fracassado. Ele não entendeu o que é a doutrina da Mercedes. Ele não entendeu o poder que ele tem nas mãos curadoras dele. Pode fazer milagres. Então ele chega do outro lado, vazio. E às vezes fez muito físico, achou que fez muito, construiu muito, e chega vazio. Porque não adianta. Eu chego do outro lado e tem alguém com um pensamento negativo. Nós falamos de fluido aqui agora. Quantos fluidos negativos nós estamos me prendendo para que eu não possa prosseguir minha jornada? E se eu conseguir me libertar aqui? Eu tenho todos os direitos do mundo de ter cobradores e de ter alguém que vibra contra mim. Mas eu não tenho nenhum direito de vibrar contra quem quer que seja. E muito menos de ter alguém comigo.
pois isso não é doutrina do amanhecer. Mas eu não vim de Deus. Salve Deus, meus irmãos, meus mestres. Pela vontade de Deus, nós amanhã realizamos 1º de maio. 1º de maio reportemos a 1959, quando nossa mãe clarividente anuncia o doutrinador. E desse anúncio veio a esperança de uma nova era, a oportunidade aos nossos irmãos sofredores que perderam o rumo de suas trajetórias, pelas escolhas que fizeram, pelos caminhos que seguiram. E foi necessário que a espiritualidade concedesse para a Terra uma oportunidade através de uma clarividente. Porque não podemos comemorar o 1º de maio, o dia do doutrinador, sem falar de nossa mãe, sem lembrar de nossa mãe Cota e 108. Que foi tudo onde começou, por ela e através dela. Aí vem os nossos mentores, os nossos queridos mentores, essa espiritualidade, o Pai Santa Branca, e através dela, os nossos ministros, cavaleiros e guias, nossos queridos mentores, vem os trinos no rastro da clarividente, nossos ministros, cavaleiros e guias, meus adjuntos, meus trinos, os presidentes dos templos, formando o seu povo, o seu continente. Mas não podemos esquecer também, principalmente, do instrutor, do nosso instrutor, aquele primeiro mestre que nos recebeu e nos conduziu dentro da doutrina, com os ensinamentos, a base necessária para que pudéssemos começar a caminhar dentro desse grande acervo luminoso deixado pela clarividente, trazido pela clarividente. Quantos desses instrutores que já voltaram para a sua morada eterna? A grande maioria, grandes mestres, grandes doutrinadores, que creio que amanhã estarão aí vibrando com todos nós. O Trina Jaran disse um dia, meu irmão, construa aqui um oásis, transforme essa estrela num oásis, porque se um homem estiver triste lá na sua cidade, seja onde for, ele pega uma condução ou o seu carro, estaciona debaixo de uma árvore dessa, sobe para cá, para essa estrela, senta aqui e fala com Deus no meio desse grande manancial de forças. Então a estrela hoje, ela é um oásis. Ela está belíssima. E amanhã, na madrugada de amanhã, nós estaremos lá, antes do sol nascer. Aqueles que no silêncio puderem chegar até aqui e subir para lá, sem acordar a vizinhança, faremos uma prece junto. Veremos o sol nascer junto. Em homenagem a essa mãe que desceu às esferas inferiores, dialogou com as sombras e teceu um termo de conduta entre esses irmãos para proteger o doutrinador.
para dar segurança a esse doutrinador. E aqui está fazendo o que ele faz. É grandioso, meus mestres. Mas com o doutrinador veio também o aparar, a voz direta do céu, que através das mensagens grandiosas dos mentores, nos ensina a cada dia como nos conduzir, como agir, como solucionar muitas situações difíceis que surgem em nossos caminhos. Que possamos, nesse dia, com as nossas mentes elevadas a Jesus, comemorar não só um único dia. Estaremos completando amanhã o 61º aniversário da doutrina e, consequentemente, do doutrinador. 61 anos de existência. E esse momento que estamos vivendo no planeta é algo extraordinário, é algo único, porque não viveremos outro. É uma oportunidade ímpar que Jesus nos concede, como encarnados. Essa doutrina, como eu já disse, ela veio para esse grande momento. Ela veio nos dar essa grande oportunidade de vivenciar e ajudar nessa grande transformação do planeta. E principalmente a nossa própria. Então amanhã, meus mestres, meus irmãos, vamos unir as nossas mentes, independente de onde estejamos, ao sol nascer, e que possamos, numa só mente e um só coração, nos unir em prol da paz, da libertação deste planeta, da cura, do resgate desses irmãos tão sofridos e necessitados, que espera o amparo do amanhecer. O doutrinador é um doutrinador onde quer que ele se encontre. No físico, no etérico, no astral inferior, no mental, não importa. No plano do Espírito Santo, do Filho, do Pai, somos mente livres e capazes de mudar o rumo da história de um orbe. E é isso que propomos fazer no dia a dia de nossos trabalhos, no atendimento aos nossos irmãos. Então estou perguntando que horas antes do sol nascer. Antes do sol nascer. Para quando o sol nascer, O sol nasce aqui lá pela possamos estar aqui, já em harmonia. Mas, primeiramente, mestres, silêncio, para não acordarmos a vizinhança, que não tem a pretensão, às vezes, de nos assistir. O momento requer muito cuidado, muito silêncio. Como dizia nossa mãe, manso como uma pomba e sagaz como uma serpente. Que possamos trilhar os ensinamentos da nossa mãe. Essa evangelização nos permite. Essa evangelização nos dá a certeza do que precisamos fazer. A prece, meus mestres, a prece é aquilo que parte do coração.
como é que Jesus se dirigia a Deus? Ele parava, olhava para o céu e dizia: Pai, estou ao vosso dispor. Já não sou eu, é vós que me conduz, é vós que fala através de mim. Estou ao vosso dispor. É uma prece. É uma prece. Existem preces prontas que podem ser feitas, mas não existe uma melhor prece do que aquela que parte do íntimo diretamente do coração. Essa atinge realmente o objetivo, que é o coração, principalmente daqueles enfermos que através deste magneto vão sentir essa vibração, essa energia, esses fluidos extraídos do doutrinador. Então, meus mestres, que possamos ter um 1º de maio, todos os dias de nossas vidas, conduzindo essa espada de luz, deixada pela nossa Mãe Clarividente, que é o acervo dessa doutrina, os ensinamentos que ela pregou, os ensinamentos que ela deixou, colocou nas nossas mãos, para que pudéssemos caminhar seguros, alma livre, possamos voar sem nenhum conceito, sem nenhum ressentimento. Porque enquanto estivermos presos a esses conceitos, que é puramente do físico, da alma, não conseguiremos atingir os mundos além. Como diz esse pequeno trecho dessa carta que foi lida há pouco. É preciso nos libertar para que possamos atingir os mundos eternos de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, aqueles que quiserem estar aqui conosco, amanhã, por volta de 5h30 da manhã, estaremos no Reino Central da Estrela Cadente para uma prece. Aqueles que quiserem vir uniformizados, sejam bem-vindos. Aqueles que não puderem, podem estar também sem o seu uniforme. Salve Deus. A bola é sua, Tafarel. Talvez seja um pouco absurda, né? Mas eu necessito saber essa questão. Por que janeiro não incorpora? E vou explicar o porquê da pergunta. Por que janeiro não incorpora hoje em dia? Agora quem? Janeiro não incorpora hoje em dia. Ah, ela não incorpora. Ela não incorpora. E outra coisa, por que a pergunta? Porque nós perdemos muita coisa com aquele pessoal que vivia lá dela, muita coisa não foi passada. Por que ela não incorpora agora e passa para a gente mesmo? Esse é o motivo da pergunta. Mestre, e os nossos mentores? Como é que eles ficariam diante dessa situação? Os nossos mentores, eles projetam nas nossas mentes. Não existe uma forma mais segura de receber uma mensagem do que diretamente na mente. Eu tenho um acordo com o meu ministro. Tudo que se refere a decisões sérias dentro do meu compromisso doutrinário não vem através de uma incorporação. Todos estão nessa condição. Todos estão nessa condição, sem exceção. Essa coisa foi perdida. Todos. E nós não estamos resgatando, mestre? Não, mas falar das entidades. Quem falou que a tinha, que era um projeto, alguma coisa assim? Não, certo, mas tem um motivo dela não incorporar hoje? Mestre, Muito prático.
Mestre, Não é? como Não teria seria, valorizado o Goiânia. como seria a nossa doutrina se alguém identificasse a nossa mãe em um aparelho? O que seria deste mestrado? O que seria deste mestrado, meus irmãos? Não teria sentido. Mas eu tenho Não teria sentido. Se a pessoa se comparar se for um vovô dele, do Mas pelo que eu já sou, o Mário Sassi começou deve ser. Ele foi tua palestra. Vamos parar por aí. É o seguinte, tudo que ela quis trazer está nasceu. Tudo que ela quis trazer está pronto. Tudo há tempo, né? Ela Porque deixou- tudo há tempo, né? Tudo é como se fosse hoje. Atemporal. Há tudo. Então nós não conseguimos absorver o que está nasceu. Até nisso ela pensou, para que não ficasse incorporando em um médico, incorporando em outro. Mas é um espírito livre, pode assumir a qualquer roupagem que quiser, mas nunca vai se identificar. Nunca vai se identificar. Ela nunca vai expor um aparelho. O que é expor um aparelho? Como o mestre Jurandir falou, que vai ser da vida daquele médico, mas nunca vai se identificar. A vida dele acaba. Ele vai ser explorado por quantos milhares de pessoas. Aí vai ser No mundo criticado, né? Vai ser apedrejado. Vai ser apedrejado. Né? O pessoal faz cultura para incorporar. Mas ela não deixou. Porque ela deixou tudo pronto. Eu me sinto, não é prejudicado, eu me sinto porque eu não conheci. Você não conheceu. Sou prejudicado. Sabe o que a Carmen Lúcia falou para mim um dia? Uns 3 anos atrás? Eu gostaria muito de ter conhecido. Ela falou assim: irmã, você verdadeiramente conhece mamãe. Você não conviveu com mamãe, você segue. Você vê a doutrina do coração, então você conhece mamãe. Esse é o verdadeiro, né? Então eu achei isso bem. O interessante, Não tem que convencer muito. interessante, Goiandinho, se você for lá na Servo e for pesquisando por data, vai ver como ela foi aprendendo com o tempo, né? A cultura dela com o tempo. E nós vamos fazendo a mesma cultura também. Nós quisemos fazer a mesma cultura. Ou seja, ela deixou tudo, já imaginou datar naquele momento. E aquelas cartas não são para aquele momento. Aquela data são um registro, né? Essas cartas são atemporais. Qualquer um de vocês aqui pode acessar o acervo, né? Online também, está disponível. Qualquer um de vocês pode acessar e estudar. Aquele que tem realmente necessidade de estudar, esse é o momento que nós estamos de quarentena, dá para estudar muita coisa, dá para conhecer muita coisa de nossa mãe. Quanta coisa que passou através dela, que nós temos e que ainda e tem muito mais que nós não temos acesso ainda. E tudo que nós temos já é o suficiente. Basta saber pontuar, saber como conduzir. Né? Não precisa. Um espírito ele não pode estar preso a valores humanos. O que significa isso? Eu não gostaria de ser lembrado depois do meu desencarne. Eu não gostaria de ser lembrado. Porque alguém vai sempre me buscar. Quantos nos estão buscando por uma hora dessa? Né? Tudo bem não ser evoluído, mas quantos nos estão buscando? Ou seja, os nossos mentores da individualidade estão aí para isso. Não substitui, ela deu a família espiritual para cada um, para que cada um pudesse conviver em família. Isso é. Né? E isso é muito sério, né? Porque o caso da clarividente, ela se projeta para cada um dentro daquilo que ele busca. Se alguém a busca como vovó Neiva, ela se apresenta como vovó. O filho busca como mãe, né, de sangue, ela tem o compromisso de se apresentar daquela forma.
seus filhos que conheceram ela, busca ela como mãezona, como clarividente, como tia Neiva, ela vem desta forma. Aqueles que a buscam como cota aí 108, ela já vem como cota aí 108. Os outros que buscam já uma condição mais elevada, a Agra cota aí 108, ela vai vir pura luz, como cota aí 108. Ela atende, os mentores atendem, né, a capacidade, né, de busca de cada um. E isso que o Nicéia falou, se quando partirmos e os senhores continuarem a evangelização, e aqui todos os dias lembrar os percussores, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas. Né? Então, nos deixe em paz. Deixa que nós seguimos o nosso caminho. Né? Então, aproveitem enquanto está aqui. E para o doutrinador, ainda mais especial, porque ele ouve o dia da iniciação, que ela estará sempre presente quando ele precisar dela. Pois é, ela estará sempre presente. Os senhores são mais... Da forma como você preferir, como mãe, como tia, como clarividente, como água. Os senhores que têm mais contato com a espiritualidade, são mais... Onde é que ela está hoje? Assim, vamos supor, ou ela está em outro lugar, como Pai Santa Branca? Aqui nesse momento. Aqui nesse momento. Onde a gente pensa, ela está. Não tem um lugar físico. E é um espírito livre, né? Mas está onde quiser estar, na projeção que quiser, na roupagem que quiser assumir, espírito livre. Mas ele falou do instrutor. Aqui, o internauta acabou de postar aqui. Todos os jaguares têm as mesmas oportunidades. Portanto, a mesma condição de escutar a sua espiritualidade. Ele acabou de responder todas essas indagações que foram feitas aqui. Na evangelização, os mestres vivos, nós Sabe trabalhamos... meditar, Guedes? Você sabe meditar? Não, eu estou ali no YouTube lá, agora para tentar aprender, mas não sei fazer isso. Aprender a meditar, você vai começar a ouvir a sua voz, a sua espiritualidade. Eu vou tentar. Nas evangelizações, nós aprendemos que ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos fazendo aqui, assumindo uma posição. E, por enquanto, estamos assumindo por enquanto. Não nos pertence. Nós estamos, como presidente, está neste momento. Isso não quer dizer nada. Né? De repente, nós não estamos mais nessa condição. Outros terão que assumir. Nós não podemos ficar presos a esses valores. E não existe ninguém aqui, o homem ou mulher, mais importante que ninguém. Nunca vai existir. Na mente do evangelizador, nunca vai existir alguém que tenha melhor condição, mais valor do que o outro, ou menos valor. Todos dentro da mesma possibilidade. Tudo aquilo que quem chegou primeiro puder transmitir, vai transmitir. Mas não adianta, mestres. Não adianta. Nós só podemos oferecer água a quem tem sede. Não adianta. Nós não podemos desperdiçar esse líquido precioso. Então não adianta. Quando existe um acervo, nós dispomos do acervo. Quem tem sede de buscar, de conhecer nossa mãe, de se apaixonar por ela verdadeiramente, né, como um ser livre, nós temos a condição, sim, de ir em busca e de crescer. Quantas horas nós nos perdemos na frente de um celular? Coisas que nunca vai ter futuro. Que futuro vai ter uma figurinha que nos faz rir por alguns segundos e daqui a um minuto nós nem lembramos mais dela. E vira uma continuidade que não vai fazer parte do nosso crescimento espiritual. Então nós pontuamos aquilo que nós queremos para nós. Ou seja, nós podemos utilizar
tecnologia, como nós estamos utilizando aqui agora, de uma forma mais coerente, mais sábia, né? Não é para desfrutar da minha alma, dentro dos valores que ela entende como corretos. Eu tenho que refazer esses valores. Quanto tempo perdido nós estamos tendo aí? Quem criou essa tecnologia? Já se perguntaram? É o milenar que criou essa tecnologia. Por quê? Porque senão nós iríamos estar mais à disposição da espiritualidade. Viu? Então, existem esses valores. Nós temos que observar até que ponto é necessário. É ferramenta de trabalho? Ferramenta de diversão? Nós temos que observar tudo isso. Estamos sendo usados por uma entidade inferior? Um aparelhinho achando que estamos sendo principais, dialogando com o mundo inteiro? Será que isso é verdade? Nós temos que sempre analisar. Tudo que foi criado pelo físico é para o físico. Ora, há centenas de anos atrás, nós já tínhamos no etéreo tecnologias muito mais avançadas do que essa. Não há necessidade de trazer por enquanto essa tecnologia, porque os valores estão voltados para o físico. Ou nós estamos aqui dando uma palestra, uma evangelização, existem telões do outro lado, para centenas de milhares e milhares de espíritos que estão atentos a nós, porque às vezes o físico não está. Mas eles que já perderam a parte física, que não tem mais os brinquedinhos, estão diante de uma realidade nua e crua, de que eles perderam tempo. São instalados telões enormes, aonde pode ouvir outro palestrante, ouvir qualquer palestrante, qualquer outra doutrina, e se reeducarem. E nós temos a oportunidade de nos reeducarmos aqui, dessa reconstrução das almas que nós falamos. Porque às vezes isso vem como vício. E esse vício desvia o espírito de sua missão. Nós temos seres aí encarnados, hoje, como crianças especiais, vindos dos mundos evoluídos, e o Vale Negro investiu pesadíssimo neles. Eles passam o dia inteirinho no celular. O que eles estão aprendendo da espiritualidade? E as projeções perdidas? E os ensinamentos perdidos? Nós somos cíclicos, como nossa mãe deixou. Até 7 anos nós somos físicos. Depois dos 7 aos 15, nós fazemos a nossa cultura. Depois dos 15 anos, salve Deus. Não sei o que pode ser de alguém. Então tem muitos pais perdendo seus filhos, né? Perdendo a encarnação dos seus filhos por irresponsabilidade. Por deixar as coisas soltas. Não é proibir, não. É pontuar da forma correta. Sabe Deus? Na próxima evangelização nós vamos continuar sobre Elite. Nosso tema desse ano foi sobre Elite. Nós retornamos aqui uma carta de 2, 3 anos atrás, que nós levamos uns 2 meses para tirar alguma coisa daí, e não é em 3 evangelizações que nós iríamos conseguir, né? Então nós levamos aí 2, 3 meses nessa carta. E essa carta ela é muito importante para esse momento que nós estamos vivendo. Porque nós não podemos atuar dentro de um tempo, entender um tempo, mas nós não podemos esquecer que nós somos seres espirituais, não somos seres físicos. Nós estamos passando pelo físico. Amanhã, fala assim, daqui o próximo segundo, pode ser que eu não estou no físico mais. Então, o físico só está me atendendo por enquanto. Não tem que me apegar 100% a essa matéria.
eu vou cuidar bem dela para que ela seja um instrumento melhor possível. Porque enquanto eu tiver ela, tem magneto. Depois que eu tiver ela, eu vou formar filas ou eu vou evoluir. Filas em busca de magneto, ou eu vou evoluir. Então eu decido o que vai acontecer comigo. Então, dentro da evangelização, nós temos um objetivo: desconstruir a alma. Os valores de certo, de errado, de pode, de não pode, de julgamento, de vícios. Nós estamos aqui para isso. O preto velho nos tronos está ali para reeducar a alma. Nós estamos aqui para desconstruir a nossa alma. Ou seja, os valores que, quando eu cheguei aqui, há 5 anos atrás, na evangelização, eu tinha como certos, hoje eles não significam nada. Mudaram. E todos os dias, quando se faz a estrela, está lá. O conhecimento de que tudo é bom me libertou do mal. Na prece de Sabá. Então nós não entendíamos dessa forma. O conhecimento, a consciência, a psique, a nossa educação. Então nós vemos o mal como realmente um mal. E esse mal passa a dominar a nossa vida. Quando nós começarmos a observar o mal e não viver o mal, nós nos libertamos. Nós temos essa condição. Deus? Então, na próxima semana, nós vamos continuando falando sobre o elito. Nós vamos repetir pelo menos umas 2 ou 3 semanas, explicando novamente, como um espírito chega à condição de elito. Temos que passar um vídeo. Durante o vídeo o vídeo é narrado por nós. Então nós vamos entender o que a nossa mãe via, o que ela pretendia com a nossa doutrina, e como todas as outras doutrinas espíritas também já conseguem perceber, já conseguem ver. Então nós vamos recomeçar, só que não minuciosamente, como nós começamos no começo do ano. Então nós vamos perder o começo do ano inteiro. Nós vamos fazer um resumo, e de forma que não fique tantas dúvidas. Entender o que existe em nós, como esses espíritos habitam em nós, como eles atuam em nós, o que é, por exemplo, o animismo, porque muitos pensam que animismo é do próprio médium, enquanto que é por um espírito que vive junto com esse médium desde o seu nascimento. Então nós começamos a aprender que a minha consciência psíquica, minha alma, que ela veio zerada, começa a ser reconstruída. O sofredor tem a sua alma ainda. Ele ainda é o Antônio, o Pedro, o José, Maria. E ele vive a sua dor. E nós vamos despertar ele. Nós vamos reconstruir esse espírito. Ou seja, ele aprendeu junto com nós, dentro da cultura dos nossos pais, das nossas mães. Ou seja, ele cresceu, a sua psique também cresceu, ele amadureceu. Às vezes ele não entendeu, porque é outro idioma, é outro tempo, é outra época, os valores são diferentes. Quando eles sondam o mundo através dos nossos olhos, eles veem veículos. No século passado eram charretes, eram cavalos, e assim vai. Ou seja, eles também estão sendo reeducados na sua psique. Isso tudo são valores, mestres, que nós vamos trazendo vagarosamente. Entender, através das cartas, são muitas cartas, são muitos áudios que ela deixou sobre o elito. E muitos
como nós no começo atropelamos, passando por cima como se fosse uma história a ser lida, um livro a ser imaginado. Deus, na hora de encerrar, nós vamos encerrar por hoje. Esperamos cada um na quinta-feira que vem. Nós vamos indicar na segunda evangelização, sem ser a próxima, daqui a 15 dias, o material. A próxima nós vamos passar um vídeo, né? Uma montagem criada por nós mesmos para exemplificar mais uma vez e facilitar o entendimento. E tudo isso nós podemos observar. Nós temos o estudo também dos quadros da nossa mãe, principalmente o primeiro quadro, né? Que vai exemplificar tudo que ela não conseguia transmitir através das cartas nem dos áudios. Ela esboçou para o Vilela pintar. E ele, com grande maestria, soube trazer tudo aquilo que ela queria que fosse trazido. Então nós temos muitas coisas nos quadros que as pessoas sequer pensam que existe, né? Que nós só vamos entender dentro de um estudo. Deus, Jesus paga a todos pela presença.